Oi, gente. Faz parte da disciplina Cálculo Numérico a gente avaliar alguns algoritmos relacionados aos métodos analíticos que a gente vem aprendendo. Então, o primeiro método analítico que a gente viu foi o método de eliminação de Gauss. Então, nós aprendemos a forma geral, aprendemos a resolver analiticamente para matrizes pequenas, e agora a gente vai conhecer um pouco do algoritmo de eliminação de Gauss. Antes de começar, eu vou apresentar essa ferramenta para vocês chamada Jupyter Notebook, tá? O Jupyter Notebook são cadernos digitais aonde eu posso colocar informações sobre os algoritmos e vocês podem executar esses algoritmos usando um navegador. Então vejam que aqui eu adicionei um texto sobre o algoritmo de eliminação de Gauss, adicionei o programa, certo? E adicionei a entrada desse programa. Então, usando o botão executar, vocês podem executar tanto o texto que eu apresentei para vocês, quanto o código, certo? Do caderno. Então, vejam que no final ele vai imprimir a resolução do sistema de equações lineares, quando eu executar essa linha que tem o comando print. Então, aqui tem vários comandos que vocês podem usar, a maioria vocês não vão precisar, tá? O que eu gostaria que vocês já notassem de primeiro é que vocês podem modificar o algoritmo, tá? Então vocês podem aqui imprimir, adicionar um comando aqui, print, cálculo numérico, e quando vocês executarem esse programa, na saída dele vai aparecer cálculo numérico como saída. Tá? Então vocês podem modificar os parâmetros desse programa, vocês podem modificar a entrada desse programa. Então aqui eu tenho uma matriz 3x3 e eu tenho aqui os valores dos coeficientes e vocês podem modificar para executar esse algoritmo que está descrito aqui em cima com uma outra entrada. Né? O exercício vai pedir para vocês fazerem isso, por exemplo. Então, quando eu clico no botão executar, ele executa. Selecionar aqui essa linha, primeira linha, ele vai executando linha por linha, vai executar esse código, ok? Vejam que ele coloca em sequência, né, o código que foi executado, vai executar, essa linha aqui do programa, mais essa. Então, quando ele executou a função Gauss-Elimin, ele colocou aquela mensagem que eu coloquei no meu programa. E esse programa vocês podem modificar à vontade. Essa versão aqui é a versão que eu criei para executar agora na página. Quando eu fechar a página, o código que eu coloquei lá ele não vai ser salvo, tudo bem? Então vocês podem, sem medo nenhum, executar, modificar o algoritmo à vontade, a entrada, tá? E aqui eu vou executar o último comando print, que ele vai imprimir o valor de x, tá? Que é a matriz que tem o resultado desse sistema de equações lineares. No caso, o resultado é 1, 2 e 3. Tudo bem? Então, se eu quiser executar de novo, volto lá para o algoritmo, executo novamente, ok? E ele executa novamente, tá? Posso tirar a modificação que eu fiz, executar essa parte novamente, e agora ele não imprime mais cálculo numérico, porque eu te retirei esse código de teste de lá. E ele executa mais uma vez a minha matriz. Tudo bem? Posso modificar aqui os termos independentes para 6, por exemplo. Executar novamente. E ele modifica a saída do meu algoritmo. Tá?
Então é um jeito fácil de vocês executarem um código junto com a parte teórica que explica como o código funciona. Então, para alguns algoritmos, nós vamos usar um caderno Jupyter, tá? Um Jupyter Notebook, para explicar os algoritmos. E aí, quem não tem computador, pode usar o navegador da internet para executar esse código. Tudo bem? O link para esse caderno está disponível no Colab, né? Deve ser o próximo link depois desse vídeo. E aí vocês podem começar a fazer os exercícios a partir desses links. Tudo bem? Então vamos olhar aqui superficialmente o algoritmo de eliminação de Gauss. Então basicamente a gente tem a fase de eliminação, que é aquela primeira fase do algoritmo de Gauss, e a gente tem a fase de substituições retroativas. Tá? Então vejam que o código tem essas duas partes. Então eu tenho a parte de eliminação, que é formada por essas linhas, e a parte de substituições retroativas, que é formada por essas linhas aqui. Tudo bem? Então aqui, vamos olhar as equações em algum instante durante a fase de eliminação. Então se a gente olhar para a matriz de coeficientes e de termos independentes, eu vejo que eu já eliminei até essa posição, certo? E eu preciso eliminar essas linhas para baixo, tá? Da diagonal principal. Então, isso aqui é a minha linha pivotal, tá? Esse aqui é o meu pivô, e eu preciso eliminar esses coeficientes aqui, do A e K até o A, N e K, certo? Então, assuma que as primeiras K linhas de A já tenham sido transformadas em uma matriz triangular superior. Então, as K linhas, elas já foram transformadas, né? Quando eu anulo esses coeficientes, essas linhas já foram transformadas aqui numa matriz triangular superior. Então, consequentemente, a equação pivotal corrente é a késima equação. E todas as equações abaixo ainda devem ser transformadas. Então, essa aqui é a késima equação, que é a equação pivotal, e as linhas abaixo, elas todas devem ser transformadas, tá? Está se referindo a essa linha aqui. Então, note que os componentes da matriz A não são os mesmos da matriz original, certo? Então, claro, a gente já fez transformações na matriz. Então, a matriz ela não é a mesma do que aquela original. A gente está fazendo transformações lineares nessa matriz, tá? O mesmo se aplica para o vetor B de termos independentes. Então, B, vejam, de BK até BN, a gente modifica. B1, B2, B3, eles também não são os mesmos. Lembra que a gente faz transformação linear não apenas nos elementos da linha, a gente também faz na coluna dos termos independentes. Então, sendo a iésima linha abaixo da linha pivotal a ser transformada, essa linha aqui é a iésima, ou seja, o elemento A e K será eliminado, que é esse elemento aqui. Fazemos isso através da multiplicação da linha pivotal, certo? Por um multiplicador e subtraindo da iésima linha. Então, esse aqui é o método de Gauss. Ele está só explicando para vocês, visualizando numa matriz. Então, eu vou pegar essa linha, ela vai ser igual a essa linha menos o multiplicador vezes a linha pivotal. E lembra que é o multiplicador, é o elemento que eu quero eliminar dividido pelo pivô. Ok? Então, isso vai se transformar na nossa linha de código. Ou seja, a IJ vai receber a IJ menos o multiplicador vezes a AKJ. Então, o AKJ está se referindo à linha pivotal, tá? E o AIJ está se referindo à linha que vai ser transformada. Tudo bem? Para transformar toda a matriz de coeficientes em uma matriz regular superior, K e I nas equações de 2 pontos outros devem ter os seguintes intervalos. Então, o K ele vai de 1 até N menos 1, ok? E o I ele vai de K mais 1, K mais 2 até N. Então, vejam, o meu I ele vai aqui, ó, do K mais 1 até o N, tá certo? E o meu K, ele vai de 1 até N menos 1, que é a coluna da linha pivotal, tudo bem? Então, esse código vira isso daqui, ó. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer
é importar uma biblioteca chamada NumPy. NumPy é uma biblioteca para processamento numérico no Python. Tem várias aplicações na computação, tá? É muito utilizada. E essa NumPy, ela ajuda a definir as matrizes. Então a gente não precisa tratar as matrizes de maneira rústica. Já tem várias bibliotecas lá que fazem multiplicação de matrizes, soma, operações gerais com matrizes, tá? Então como é que é a fase de eliminação? Seja K, a gente vai definir uma função de eliminação de Gauss, onde eu recebo A e B. O A é a matriz dos coeficientes, o B é a matriz de termos independentes. A gente vai definir o A e B na entrada. Então eu defino o A como Z, então aqui eu defino uma matriz dessa forma, tá? E aqui eu defino o K, o B como um K, certo? E eu defino essa matriz dessa forma aqui. Então aqui é uma matriz 3x3 e essa aqui é uma matriz 1x3, tá? Então quando eu recebo a matriz A, que é dos coeficientes, e a matriz B, que é dos termos independentes, a primeira coisa que eu faço é verificar o tamanho de n, tá? Que eu uso através da função len_b, ok? Então esse n ele vai ser usado em toda a matriz para fazer os cálculos, lembra? 3x3, o n é igual a 3. Só que lembra o seguinte, em computação com Python, os índices eles começam em 0. Então, na verdade, o n não é 3, ele é 2 por uma 3x3, porque é 0, 1, 2. Então, sempre começa em 0. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter cuidado com esse algoritmo é índices começam em 0. É diferente da forma analítica, onde a gente geralmente começa em 1. Então, todo n ele vai ser sempre n menos 1 no algoritmo. Então, aqui, ó, para cá, no range de 0 até n menos 1, é o tamanho da matriz menos 1, ok? Você vai fazer um i, tá? De k mais 1 até n, ou seja, se o k é 0, o i ele vai começar em 1. É quando a gente vai andar a matriz. Então, se a minha linha pivotal ela é 0, o meu i ele vai ser 0 mais 1. Então, continuando, o k ele vai de 0 até n menos 1, ok? E o i ele vai do késimo até do k mais 1 até n, tá bom? Então, sempre que eu tenho k, que é a linha pivotal, eu vou ter k mais 1, que é a linha do elemento que eu quero eliminar. Então, o que ele vai fazer? Se A no índice I e K, ou seja, aquele primeiro índice, tá, for diferente de 0, o que eu vou fazer? Eu vou definir o multiplicador, LAM, tá? Que ele vai ser o A e K dividido pelo AKK, ou seja, é o elemento que eu quero eliminar dividido pelo pivô, tá? Daquela linha. E aí ele faz as operações elementares, né? Ele vai, a nova linha, tá? Ela vai ser igual à linha anterior menos o multiplicador vezes a linha pivotal, tá? Lembra, esse K é da linha pivotal, tá? Linha K, que começa em 0 quando a gente inicia o algoritmo. E ele vai ser incrementado, tá? Em 1, porque a gente vai precisar da coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a enésima coluna, tá? Uma coisa, esse n, na verdade, é n menos 1, tá? Quando a gente coloca n, na verdade, ele vai fazer até o n menos 1. Então, se eu quero que ele ande até a terceira coluna, eu vou botar 4. Então, por isso que aqui é n, tá? E os termos independentes, ele também muda. Lembra? Como ele recebe A e B, tanto a matriz A dos coeficientes quanto o B tem que ser atualizados. E o B, ele é atualizado da mesma forma. A nova linha B menos o multiplicador vezes a linha, a, a linha pivotal, tá? O elemento da linha pivotal. Tudo bem? Então, basicamente, o algoritmo é esse. Para cada K, para cada linha pivotal, você tem uma linha pivotal mais 1
que é o I para você fazer as operações elementares de soma e substituição, tá? E aí você multiplica por um multiplicador, tá? No caso aqui o multiplicador é o LAN, e o LAN vai multiplicar toda aquela linha, ok? O que determina o dinamismo do algoritmo, ou seja, as linhas que ele vai andar, sempre vai depender do valor de I, tá? Então vejam que o I ele recebe K mais 1, tá ok? Então eu vou definir um K, e esse I ele vai de K mais 1 até N. Então esse I é um for, ele vai iterando a cada uma das linhas, eliminando o elemento. Tudo bem? Então vamos ver algumas observações. Veja que para eliminar operações necessárias, o algoritmo parte dos seguintes pressupostos. Se A e K é zero, a transformação da linha é pulada. Então, se for zero, se for diferente de zero, ele faz a transformação. Se for igual a zero, ele passa esse if, não executa esse if, vai para o for com um K mais 1. Tá? O índice J, na equação 2.8a, que é essa aqui, o índice J, vai de K até K mais 1, inicia com K mais 1 ao invés de A. Consequentemente, A e K não é substituído por zero, mantendo seu valor original. Como a fase de substituição retroativa não usa a porção triangular inferior, seu conteúdo é irrelevante. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que a matriz A ela permanece com os coeficientes, tá? Então, olha só, eu vou pegar I, K mais 1 dividido por N, K mais 1 até N. Então, isso quer dizer o seguinte, aqui, ó, não vai ficar como essa matriz. Então, se eu for eliminar esse valor, ele vai pegar o próximo elemento e vai fazer a transformação linear. Mas esse elemento aqui, ó, ele permanece com o valor anterior. Então, na verdade, nós não temos uma matriz triangular superior propriamente dita lá no algoritmo, lá na matriz A. Os valores eles permanecem diferentes de zero, mas na hora de fazer as substituições retroativas é que ele pega apenas a parte da matriz que é necessária para fazer a substituição retroativa, tá? Então, ele deixa lá no algoritmo, ele não faz uma divisão. Para matrizes muito grandes, ele vai dividir, ele vai economizar com a ausência dessa divisão, tá? Com essa substituição, porque ele vai usar apenas parte da matriz, né? Lembra, ele vai usar de uma linha toda zerada apenas o último elemento para fazer as substituições retroativas, depois o último e o penúltimo, depois o último, o penúltimo, o antepenúltimo e sucessivamente. Então, para o algoritmo é indiferente ter ou não o zero, tá? Então, ele faz isso para otimizar. Outra observação, em Python, o índice da matriz parte de A00, diferentemente da formalização que parte do A11. Logo, todos os índices do algoritmo devem refletir isso. Então, foi o que eu falei ainda agora. Lá no nosso analítico começa no A11, A12, A13. Aqui não, aqui começa no A00. Então, se lá no algoritmo eu uso N, se lá na forma analítica eu uso N, eu vou usar N-1 aqui no algoritmo. Tudo bem? Fase das substituições retroativas. Então, após a eliminação de Gauss, a matriz dos coeficientes fica da seguinte forma. Lembre-se que o algoritmo terá uma forma diferente. Isso aqui é a formalização que a gente já está acostumada, tá? Só que eu tenho uma matriz A, tá? Com a parte superior toda transformada, tá? Linearmente, e o termos independentes B. E aí eu vou fazer a substituição retroativa. Então, essa aqui é a fórmula geral da substituição retroativa, tá? Lembra, é por isso que eu preciso, lá nos slides, na formalização, ter aquela formalização, porque isso aqui, ó, vai virar um algoritmo, tá? Então, xk, que é o valor de x, x3, x2, x1, ele vai ser igual a b3, que é o termo independente,
aqui ele chamou de B, menos o somatório de J de K mais 1 até N de AKJ XJ, tá? Então, esse aqui eu vou pegar um valor do meu vetor de minha matriz de coeficientes, e aqui eu vou pegar os meus valores de XJ anteriores. Como o primeiro é zero, então se for aqui x3, né, o 3 vai dar 4, e o n é 3, então esse aqui vai ser zero, então eu não vou precisar usar. Só voltar lá nos slides para ver como se faz as substituições retroativas. E vou dividir por 1 sobre AKK, vou multiplicar por 1 sobre AKK, que é aquela divisão pelo índice AJJ que a gente viu lá nos slides, tá? Então, vê o final do algoritmo acima. A matriz B é utilizada para armazenar a resolução de xk. Note que o algoritmo utiliza a operação .dot para representar o somatório da formalização, ou seja, o produto escalar, tá? Então aqui, ó, por que ele usou B? Então, tudo em algoritmo a gente tenta economizar. Por que eu iria criar... Eu tenho uma matriz B, que é dos termos independentes. Por que eu iria criar uma matriz X se eu posso usar essa B para guardar o resultado? Então, aonde for B1, eu vou botar agora o X1 depois que eu fizer os cálculos. Aonde for B2, eu vou botar o X2. Aonde for B3, eu vou botar o X3. Então, aqui é isso que ele faz, ó. Ele pega aquela matriz B, que já foi usada aqui para transformação linear, e substitui ela pela resolução. E essa resolução, ela é o somatório. Isso aqui é o somatório, NP dot, tá? Que é a multiplicação de matrizes, tá? O produto escalar das matrizes. Então ele pega o valor de B, tá? Da fórmula, lembra? Fórmula das substituições retroativas. Tá aqui embaixo, né? B menos o produto escalar aqui das matrizes, tá? A mesma coisa aqui no algoritmo. B menos o produto escalar das matrizes dividido pelo AKK, que é o mesmo aqui, ó, dividido pelo AKK, que é o mesmo AJJ que a gente aprendeu lá na resolução. Tudo bem? Então, só observa isso. Quando eu mandar imprimir o resultado lá embaixo, eu vou mandar imprimir o vetor B, porque é ele que está guardando a resolução das substituições retroativas, tá bom? E aí ele começa, ó, o K, ele começa lá de baixo, lembra? Lá do N, né? Só que como é N-1 em Python, você começa do N-1 e vai diminuindo 1, tá? Até 0. Quando você coloca -1 aqui, quer dizer que é até 0, porque é sempre 1 anterior. Então ele vai terminar no -1. Não, ele vai analisar o 0 e vai terminar, tá? E ele vai subtrair -1, ok? E ele vai começar no N-1, porque em Python tudo começa no 0, não em 1 como na formalização. Então aqui, ó, ele vai começar do K. Então o K, vamos começar, vai ser 3. Então vai ser 2, 1 e 0, tá? Se o K for 4, então vai ser 3, 2, 1 e 0, para uma 4 por 4. E para cada posição BK dos termos independentes, ele vai substituir essa posição por isso daqui, que é o valor daquela posição menos o produto, que é o somatório, dividido pelo AKK. Então, isso aqui ele faz a substituição retroativa do algoritmo. Então, vejo que já dá para usar parte desse código na decomposição LU, para quem assistiu primeiro essa aula antes dessa, porque lá na decomposição LU a gente usa substituições retroativas e substituições sucessivas para encontrar LU. Então a gente vai reaproveitar esse código aqui na parte de substituições retroativas, tá? Então quando eu chamo essa função Gauss Elimination, né, eliminação de Gauss, eu mando A e B e ela vai retornar o quê? Ela vai fazer modificações no B. Então ela vai modificar o B com a resposta, tá? x1, x2, x3 até o xn. Então, na hora que eu multiplicar, na hora que eu executar, eu vou colocar o z, que vai ser a minha matriz de coeficientes A,
Vou colocar o K, que vai ser minha matriz de termos independentes, e eu vou usar o X para receber o quê? A função aplicada sobre esses dois valores. Aplicada sobre o valor de A, dos coeficientes, que no caso é o Z, e o valor de K, que são os termos independentes. Então, a gente vai pegar isso aqui, jogar dentro da função, tá? Fazer a transformação linear, e ele vai pegar esse B, vai usar na transformação linear também, mas o valor de x1, x2, x3, xn, ele vai colocar dentro da matriz de termos independentes. Tudo bem? Então vamos continuar a execução. Então eu executo aqui o código, tá? Então eu executei a importação do NumPy, executei a função, carreguei a função, programa, tá? E agora eu executo o programa. Carreguei o vetor Z, o matriz Z e a matriz K e vou executar a função Gauss Elimination com esses dois, tá? E ele imprime o valor de x. Então ele imprime o valor de x, que é o valor que recebe, tá, o resultado. E aí o resultado deu 1, 2 e 3. Ok? Se vocês forem fazer analiticamente esse algoritmo, esse aqui vai ser o resultado. Tá? E aí, para eu modificar o valor, eu ponho aqui 3, 2. Vejam que o índice de execução aqui é 3. Quando eu executar novamente essa linha, ele vai modificar para 6. Aí eu sei que do 5 ele passou para o 6. Então você consegue manter uma sequência de execução. Tá? Vou executar novamente a chamada da função, 7, e vou imprimir o resultado. 8, 0,6, 1.8, 1.6, esse é o novo resultado para essa modificação aqui. Esse algoritmo ele aceita qualquer tamanho de matriz, tá? De sistema de equações. Por quê? Porque ele vai pegar o tamanho aqui ó, pela função len. Então não importa o tamanho que eu utilize, desde que siga o padrão aqui de representação, tá? Usando o array. Array é a biblioteca que cuida de matrizes. Então, aqui, ó, eu separo os números por vírgula. Então, eu tenho que colocar aqui, tá? Também, vírgula, separar decimal por ponto, tá? E tem que ter o mesmo tamanho, né? Tem que ser uma matriz quadrada. Então, aqui, ó, 5. E aqui, 7. E o B também tem que ter o mesmo tamanho. 10. Né? Não sei se vai dar erro, vamos ver aqui com esses valores. Ok. Tá? Então, aqui está fora do índice, ó. Ok? Tá faltando mais um sistema, né? A gente só aumentou o coeficiente, está faltando mais um sistema aqui. Para ser uma 4x4. Vou colocar mais um aqui. Separado por vírgula. Aqui. Ok. Vou botar aqui 1, 7 e 8. Eu estou chutando o sistema aqui, tá, pessoal? Poderia pegar lá dos exercícios, que é o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que pegar lá do exercício e validar aqui, tá bom? Vamos ver se agora vai executar. Agora executou. Então era uma 4x4, né? Então só tinha 3 equações. Tá? Agora tá certo. 4 equações, tá? Aumentei o número de variáveis, né? Os coeficientes e dos termos independentes, tá? Então agora ficou certinho. E aí deu menos 18, 1.7, menos 7.8 e 9.7. Então o exercício lá vai pedir para vocês fazerem isso. Então, vocês podem
usar esse mesmo código para resolver usando o Gauss, tá? Na vida de vocês aí profissional. Entendendo que esse algoritmo ele tem que ser algumas coisas têm que ser convertidas para formato do Python. No caso, principalmente os índices, que sempre começam em zero e geralmente na forma analítica começa em 1. E o somatório, que é representado por essa multiplicação escalar aqui de matrizes, tá? Linha por coluna, tá? Como é feito lá com o somatório. Tudo bem? Então esse é o código da eliminação de Gauss. Espero que vocês tenham compreendido um pouco e façam os exercícios para terminar, para consolidar o conhecimento de vocês. Até mais.